A aula de hoje é sobre temperamento, caráter e personalidade. Então, para iniciar a aula, o que somos? Personalidade, caráter ou temperamento? Somos a soma de vários fatores: hereditariedade, educação, circunstâncias de vida, fisiologia, qualidades, naturais e também a questão do ambiente. Mas quais as diferenças, Quais as definições dessas três palavras que a gente conhece e vê no nosso dia a dia, em nós mesmos e também em outras pessoas? O que seria o temperamento? Então, gente, para a ciência, o temperamento, ele nada mais é do que um conjunto de tendências, e de características que vão determinar o comportamento dos indivíduos. Então, com base nesse temperamento, que para muitos estudiosos é algo inato, é que cada ser humano tem sua percepção do mundo, desenvolve habilidade e cria também seus próprios valores. Então, tudo isso seria a questão do temperamento. Já a questão do caráter, o que seria o caráter? Esse caráter, ele tem a ver com a índole da pessoa, com aquilo que a pessoa acredita ser o certo e também de se fazer e o que considera errado. Então, quando a pessoa ela tem um caráter bom, vai sempre se guiar por aquilo que é ético, dentro dos princípios morais. E uma pessoa honesta que não vai se deixar, levar pelo caminho mais fácil. Aí, no caso, a pessoa que tem mau caráter, ao contrário, é alguém que não apresenta firmeza, nessa questão desses princípios. Então, para a psicologia, designa um aspecto da personalidade que é inerente, somente a uma pessoa, esse caráter. No caso, é um conjunto de traços particulares, ou seja, de cada pessoa, Inclui também um temperamento dentro desse caráter. É o gênio de uma pessoa. O caráter é uma pessoa, que tem seu próprio gênio, que vai direcionar o quê? A maneira de pensar, de agir, de sentir. Então, essa qualidade, ela está sujeita a condições familiares, a condições sociais e do meio em que a pessoa vive. É, Já a questão da personalidade, é um elemento estável da vida psíquica de um indivíduo. Então, assim, a personalidade, ela é uma maneira habitual de uma pessoa, e o conjunto de várias e várias características que vai distinguir, essa pessoa das demais pessoas. Então, essa personalidade, ela trata-se, de um padrão singular de pensamentos, de sentimentos também, de valores pessoais que vão persistir ao longo do tempo e das situações que as pessoas vêm passando. E essa personalidade também, ela pode ser compreendida como uma organização de todas essas características, cognitivas, afetivas e físicas de uma pessoa. Essa imagem, ela mostra uma árvore, então ela divide, as partes da árvore. Tem a copa da árvore, certo? Tem o caule e tem as raízes. Então, diante desses conceitos que eu falei, eles comparam cada parte da árvore a esses conceitos. Por exemplo, a copa da árvore, Ele compara a personalidade, que ele diz o quê? É a parte mais visível do comportamento, pois define a firmeza e firma, a decisão do caráter. Então, assim, gente, essa copa da árvore, ele diz aí também que é a parte que chama mais atenção, Porque tem o quê? Tem folhas, tem flores, tem frutos, tudo isso. Já o caule, ele compara ao caráter, certo? Que é um conjunto de traços psicológicos e morais de uma pessoa, por isso precisa ser bem definido, Então ele fala o quê? Que o caule ele precisa ser forte para quê? Para sustentar todas as folhas, as flores e frutos da árvore. Então, por isso que ele compara caráter. Já as raízes, ele compara ao temperamento, certo? Que é o resultado do embaralhamento genético definido no momento da fecundação, portanto, inato, como eu falei, Que influencia no comportamento humano em todas as idades. Então, as raízes, gente, ele diz aí que são a base de toda a árvore.
responsáveis pela fixação dos vegetais no solo, absorção, condução e reserva de água e nutrientes. Então, é uma comparação que dá para vocês entenderem melhor as definições dessas três palavras, comparando com uma árvore e as suas partes. Então, gente, vocês veem aí quatro imagens, né, de desenhos, né, do que seria mais ou menos, né, esse nome temperamento e associação com a expressão facial da pessoa. Então, temperamento, né, é um traço, né, da nossa personalidade que aponta o quê? Quais particularidades estão presentes em nosso comportamento. Então, a partir disso, o trabalho de percepção sobre eles se divide em quatro tipos diferentes que vamos ver nos slides a seguir. Então, sendo suficientes, né, esses temperamentos para justificar uma diversidade social. Então, é importante conhecer esses temperamentos, pois nós, profissionais da área da saúde, estamos a todo momento trabalhando em conjunto com outros profissionais, né, de diferentes temperamentos e também com pacientes, né, e usuários da rede de saúde. Além disso, também a gente tem contato também com os acompanhantes dos pacientes, né, principalmente na rede hospitalar. Por isso que é importante a gente saber sobre isso. Aqui temos a definição de temperamento, né? Como eu venho falando, explicando. Disposição inata e particular de cada pessoa, né? Pronta para reagir aos estímulos ambientais. A gente sabe que cada ser humano reage de uma forma diferente a diversas situações que acontecem no nosso dia a dia. É a maneira de ser e agir da pessoa geneticamente determinado. Então, assim, as pessoas nascem sim, né, com os genes que vai mostrar, né, vai dizer que característica aquela pessoa vai ter. Mas é claro que a sociedade em si, a família, o meio, pode sim influenciar sobre isso, certo? Então, a pessoa pode agir de boa fé e também de má fé. É o aspecto somático da personalidade. Então, tudo que é relacionado à personalidade tem a ver com temperamento. É entendido como especial combinação de caracteres físicos e funcionais. Então, temperamento é uma junção, né, também do nosso mental com o nosso corpo, certo? Dificilmente uma pessoa que tem um temperamento mais forte, mais explosivo, que tem essas características, vai esconder isso do corpo físico dela. Então, vai ter alguma expressão facial, alguma coisa no nosso corpo que vai nos mostrar que a gente está passando por um momento de raiva, de agitação, por alguma dessas alterações. Então, o temperamento ele representa a peculiaridade e intensidade individual dos afetos psíquicos e da estrutura dominante de humor e motivação. Então, o humor, gente, é um dos principais pilares, né, do temperamento. Então, o humor ele está diretamente relacionado a esse temperamento. Certas características do temperamento são decorrentes de processos fisiológicos do sistema linfático e da ação endócrina de certos hormônios. Como eu falei, temperamento é algo inato, é algo que a pessoa nasce com ele, né? Mas o meio vai modificar isso. O ambiente que a gente vive, né, na sociedade pode sim influenciar e modificar para bom ou para ruim. Todos os temperamentos têm tanto um lado maravilhoso, né, de qualidades e tendências especiais, quanto dificuldades a serem superadas, nas fraquezas que lhes são peculiares. É igual essa imagem aí, a da moeda. Então, toda moeda, ela tem dois lados. Então, a mesma coisa é o temperamento, que vocês vão ver nos próximos slides. Tem a parte da definição do temperamento, tem as características que são, vamos dizer assim, positivas e as características negativas. Esse temperamento, gente, ele é um veículo de expressão da individualidade. Então, cada pessoa, né, tem o seu próprio temperamento e tem pessoas que têm vários tipos de temperamentos diferentes. Surge por volta dos 7 anos, né, de idade com a troca dos dentes. Então, à medida que a pessoa vai crescendo, vai formando a sua personalidade e, consequentemente, o temperamento. Organização ligada ao tempo, né? Como eu falei, à medida que vai amadurecendo e crescendo, é um tempero individual, tá? Cada um tem o seu.
e pode mudar com a maturidade. Então, existem pessoas, né? Por exemplo, na adolescência tem um tipo de temperamento e quando chega na fase adulta tem outro. E também tem pessoas que quando entram na terceira idade, né? O que é terceira idade? São os idosos, né? A partir de 60 anos de idade, a gente diz que é a terceira idade, que é classificado como idoso. Também adquire outro tipo de temperamento, porque a maturidade, ela não vem só para a questão da vida adulta, não. Quando a pessoa envelhece, também pode se adquirir um outro tipo, né, de maturidade. Então, gente, essa questão do temperamento é algo que a psicologia vem estudando há muitos e muitos tempos e ela é baseada não só na questão de comportamento da pessoa, não. A pessoa vem a ter esse comportamento por causa também de bases biológicas, certo? Bases de neuroanatômicas desse temperamento. Não é algo que alguém observou e inventou, não. Há estudos sobre isso. Então, o estudo das estruturas do sistema nervoso central, que são sede de alguns componentes do temperamento. A questão da emotividade, da agressividade, sexualidade, humor, sociabilidade e impulsividade. Tudo isso tem a ver com temperamento. Influência, né, de neurotransmissores no temperamento. Então, quais são esses neurotransmissores que influenciam diretamente no temperamento de cada pessoa? Por exemplo, a acetilcolina. A gente sabe que a acetilcolina, ela é o quê? Um hormônio neurotransmissor, né, que é produzido pelo sistema nervoso, o central e o periférico. Então, uma das principais funções da acetilcolina é que ela auxilia na cognição, né, a questão do aprendizado e na memória do cérebro, uma vez que ela facilita a comunicação, né, dessas células cerebrais. Já a questão da noradrenalina, né? Ela é um hormônio, né? E também é um neurotransmissor do sistema nervoso simpático. Então, assim, essa noradrenalina, gente, ela é responsável e relaciona-se com diversas funções do corpo. Então, a função primordial do seu mecanismo de ação dessa noradrenalina é preparar o corpo para uma determinada ação, né? Por isso que ela é conhecida, né, como uma substância de luta e fuga, né? Então, em resposta ao estresse, o organismo ele vai liberar a noradrenalina, né, e a adrenalina nos momentos de quê? De susto, de surpresas, de fortes emoções, tudo isso. Já a dopamina é um hormônio também neurotransmissor, né, que é produzido principalmente pelo cérebro, né, e que atua transmitindo o quê? Informações criadas pelo sistema nervoso. Então, assim, esse mensageiro, né, do nosso corpo, ele, quando liberado, ele produz o quê? Principalmente a sensação de bem-estar. Então, as principais funções dessa dopamina no nosso corpo são o quê? Por exemplo, ela está relacionada com a capacidade de superação de desafios, né? Questão de motivação, é o que nos motiva. Ela também está relacionada com o combate à ansiedade, depressão, estimula também a questão das sensações de bem-estar e prazer. Ela controla também a questão do apetite, do sono, de funções mentais e motoras. E também ela tem a questão da melhora, né? Ela melhora a memória da pessoa, a cognição, a atenção, o humor, tudo isso. Já essa serotonina, né? Que também é um hormônio neurotransmissor, que está presente no cérebro, ela é considerada uma substância do prazer. E essa serotonina, ela beneficia o ser humano de diversas maneiras, né? Sendo uma de suas principais funções a questão do aumento do relaxamento, da sensação de bem-estar e reduz também a questão da sensação de dor. Então, esses são os neurotransmissores, né, que estão diretamente relacionados à questão do temperamento, né, das pessoas. Em relação a esse envolvimento do sistema endócrino, a gente sabe que o sistema endócrino tem a função de quê? Produção de hormônio. Então, esses hormônios, gente, ele tem impacto, né, em quase tudo que o nosso corpo faz. Eles fazem
o nosso balanceamento biológico, né? Eles controlam o ritmo de nossas vidas, eles regulam as funções corporais, então são responsáveis por provocar o sono ou o estado de alerta da pessoa, né? Quando não dorme, a questão da fome, saciedade, felicidade ou raiva. E por fazer o sistema reprodutor também trabalhar, né? O corpo cresce, engorda, emagrece, se estressa ou relaxa, se fica bom ou de mau humor. Então, essas são as ações do hormônio, dessa questão do sistema endócrino. Então, com tudo isso, fica fácil, né, perceber que grande parte do nosso comportamento ela é moldada por nossos hormônios. Então, muitas vezes, os hormônios até nos fazem agir de maneira que não gostaríamos, né? Então, vai depender bastante então da situação.